O Rally Mongol tem um objetivo especial. Foi criado para arrecadar dinheiro para crianças carentes do Quênia. 4 amigos toparam o desafio de rodar 16 mil quilômetros entre Londres e a Mongólia. A aventura rendeu uma série documental dirigida por Rafael Eriksen e produzida pelo Multishow, com todos os desafios de cobrir 1/3 da superfície da Terra dentro de um carro velho. Os detalhes dessa aventura a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale, e também pelo nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Bom, quem está com a gente hoje, então, é o diretor Rafael Eriksen, diretor do documentário Rally Mongol, da produtora 3 Film Group TV, de São Paulo, e ele veio aqui contar um pouco para a gente dessa aventura bacana. Ele é um dos palestrantes que participou do Olhares Múltiplos, organizado aqui pela universidade. Bom, bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Lisa e Isa. Obrigado por me terem aqui. Prazer falar sobre essas coisas estúpidas, como a gente estava falando. Mas a gente quer saber tudo, é lógico, né? Agora, Rafa, realmente 16 mil quilômetros, é isso? Foi 16 mil quilômetros em um mês, eram 4 pessoas, o que a gente já sabe é isso, né? Mas eu queria saber como é que surgiu a tua ideia, por que você topou esse desafio? Boa pergunta, não sei até hoje, mas de alguma forma eu digo que eu sou muito ruim em dizer não. E entrei nessa aventura. Você falou que no começo que a grana vai destinada para uma fundação no Quênia. Na verdade, hoje em dia, eles já doam para muita gente, mas no início, a questão central era para uma instituição na Mongólia mesmo. É que a coisa foi ficando tão grande ao longo dos anos, e o Rally Mongol já tem mais de 10 anos hoje em dia, está mais do que estabelecido, e hoje em dia eles conseguem destinar o dinheiro levantado para muitas causas. E uma coisa, a gente chama do Rally mais estúpido, a aventura mais estúpida da Terra. Mas de estúpido não tem nada, além de você tentar fazer alguma coisa com que você saia da rotina. E por isso ele tem essa brincadeira, né, de chamar de a aventura mais estúpida da Terra. Mas, na verdade, é uma grande desculpa para se doar carros ingleses ou dinheiro europeu para levar para a Mongólia. Na verdade, é uma questão humanitária aí que está por trás disso tudo, né? Então, na verdade, você doa o carro. Que carro vocês foram? Que carro vocês usaram? A gente deu uma burladinha na coisa, porque imagina que nós fomos o primeiro time brasileiro a fazer o Rally Mongol, e para a gente era muito difícil fazer, porque a gente estava distante. Então, toda a parte de organização e produção era complicada. Para você ter uma ideia, a gente comprou nosso carro pelo eBay, que é o Mercado Livre gringo, né? Então, tudo era muito difícil. Como que você compra um carro à distância, né? A gente andou esses 16 mil quilômetros sem documento do carro. A gente tinha uma nota de compra e venda ali escrita à mão. A gente não sabe até hoje como a gente atravessou tantas fronteiras com um documento daquele, assim, né? Então, era muito difícil, a gente precisou dar uma burladinha. Eles sugerem que o carro tenha mais de 10 anos e no máximo 1.000 cilindradas. A gente não conseguiu comprar um carro de 1.000 cilindradas, a gente acabou indo com um Ford Mondeo, que é um carro um pouquinho maior, é meio que uma limusine. A gente brincava que a gente estava andando com uma limusine meio gangsta rap no meio do deserto mongol. Isso não pode, na verdade. A ideia do rally é você ir com carros 1.000 e antigos, porque a ideia é fazer com que a coisa seja difícil mesmo. Não, se você espera, quando você pensa num rally, você imagina aqueles caras de badge, botinha e uns GPS e tal. O Rally Mongol não tem nada a ver com isso. Ele tem muito mais a ver com a corrida maluca, Dick Vigarista e Penélope Charmosa, sabe? As pessoas fantasiam seus carros. Tinha gente que botava uma banheira em cima do carro e ia na banheira a 100 km por hora. A ideia da estupidez é meio isso. É uma coisa mais cínica, assim, sabe? De trazer brincadeira. É um rally mais lúdico do que o que a gente imagina quando a gente pensa num rally. Bom, Rafael, e como você disse, então, ao fim do rally, são doados esses carros. No caso de vocês, ele foi financiado por algum meio ou foram vocês mesmos que doaram? Você tem que... São 2 tipos de financiamento. Você tem que doar o carro e você tem que levantar uma grana também. Você tem que doar. E aí cada um encontra uma maneira de financiar, tanto a viagem quanto o dinheiro que você tem que doar. Essas são as regras do rally. O rally tem pouquíssimas regras. Ele não tem nenhum percurso definido. Você faz o percurso que você quiser. E por incrível que pareça, o primeiro que chegar é um perdedor.
Então, a ideia é que você chegue por último nesse rally. Ele não é um rally de competição, certo. Ele é um rally de diversão, de aventura. A gente, no caso, na época, a gente foi financiado pelo Multishow, porque a gente estava fazendo essa série documental, mas a gente teve que levantar dinheiro também, como todas as outras equipes. Então, a gente fez camiseta para vender, para arrecadar dinheiro. Na verdade, mais do que você arrecadar dinheiro, quando você está fazendo essas campanhas para levantar o dinheiro para o rally, você também está chamando atenção para alguma causa. E certo. isso talvez seja a coisa mais importante, mais emblemática do rally. Rafa, bom, quem já acompanhou algum episódio do seu documentário, já deu para sentir que realmente são muitas dificuldades, né, que as equipes enfrentam para tocar em frente aí no rally, né? Mas a gente quer te perguntar, né, para você, quais foram os piores desafios a serem enfrentados? Acima de tudo, nós éramos as piores pessoas para fazer esse rally, né? Nós éramos as pessoas menos preparadas para aquilo. Eu, particularmente, nunca curti carro, não sei nada de mecânica, odeio acampar. E quando um cara me ligou um dia para minha casa e falou assim, olha, tem uma ideia aqui, a gente vai sair de Londres, vai pegar um carro velho, vai até a Mongólia, andar 16 mil quilômetros, e a gente não tem muito dinheiro, então a gente vai ter pouca comida e também não vamos ter onde ficar. Então a gente vai dormir na rua. Tá afim? Que delícia. Tô, né? Vamos. Foi a única coisa que eu consegui pensar. Mas nesses 16 mil quilômetros não faltaram perrengues e aventuras. Mas, acima de tudo, a gente aprende muito também, né? Mas conta um episódio de um lugar, enfim, vai. Algum episódio, são muitos, né? Primeiro que a gente andou isso tudo sem um documento. Então, a cada fronteira era uma aventura. A cada fronteira a gente não sabia se a gente ia ultrapassar e conseguir continuar com o carro. Foram quantas fronteiras? Acho que foram umas 14 ou 15. Uau. Inclusive porque, você imagina, a gente... Só para a Rússia a gente entrou e saiu 2 vezes, a gente passou pelo Cazaquistão, a gente tentou ir pela Armênia e não conseguiu porque a fronteira estava fechada. A série conta bastante disso, assim. Mas eu acho que o maior perrengue de tudo, qualquer pessoa pode assistir, tanto na série quanto no livro, é o resgate, né? Nosso carro, em algum momento, ele morre. Isso é meio spoiler, né? Mas em algum momento ele acaba e a gente teve que encontrar uma maneira de chegar em Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia. Pra você ter uma ideia, Ulaanbaatar fica quase no Japão. Ele fica bastante a leste, assim, então é bem longe da nossa realidade. E você tem que atravessar 3 desertos para chegar lá. Então, a nossa maior aventura, o maior perrengue que eu acho que as pessoas devem assistir ou ler o livro para entender é esse resgate que foi realmente a gente achava que ia morrer, que as coisas que não tinha muito como dar certo. Bom, Rafael, então, como você disse, né, esse documentário ele foi lançado em 2013 e ele rende história até hoje, tanto que virou livro, né, o Tudo é Errado. O título do livro, ele tem influências das diversidades que vocês sofreram nessa aventura? Quando eu voltei, quando a série saiu, eu me sentia que eu tinha muito mais história para contar do que o próprio a série mostrava, sabe? Porque, claro, a gente estava fazendo isso para um canal, era a história de 4 pessoas que estavam fazendo essa aventura. Nessa época, o Multishow, o slogan deles era Vida Sem Roteiro. E eles consideravam esse documentário um reality show. Então, quando eu vi, eu estava participando de um reality show. E, na verdade, era, porque todos nós filmávamos, né? Eu dirigia o carro e a série, todo mundo tinha suas funções ali. Mas o que a série conta é essa coisa mais aventuresca do negócio. Quando eu voltei para cá, eu continuei contando essas histórias e comecei a refletir sobre elas. Eu escrevi muito durante o rally porque a gente passava 8, 10 horas por dia num carro. E quando eu não estava dirigindo, eu não tinha muito mais o que fazer. Nem eu, nem as outras pessoas tempo. A maneira que eu inventei foi escrevendo. Principalmente escrevendo aquelas coisas que a gente estava passando naquele momento. Quando eu voltei para o Brasil e começava a contar essas histórias, com o tempo eu percebia que... primeiro que aquilo não saía de mim, né? Mesmo passado a série, eu tinha muito mais coisa para contar. E eu fui revisitar esses diários de viagem. E quando eu fui revisitar eles, eu comecei a entender que existia um monte de reflexões que eu podia fazer em cima de cada história.
dos aprendizados. Eu brinco que é um livro meio que de autoajuda ao contrário, assim, né? Porque você começa a entender o porquê das coisas quando você tem algum distanciamento. Eu brinco que esse livro é um comer, rezar e amar para adolescentes de 30 e poucos anos. Legal, a gente viu isso pesquisando sobre o seu trabalho, achamos bem interessante isso. É uma piada, mas na verdade é meio o que é, assim, sabe? É um livro de reflexão, de autoconhecimento, né? Descoberta, em cima de uma aventura muito maluca, assim. Então, legal. Eu acho que o livro ele é mais... Eu brinco que eu vou muito para mercado de documentário, e hoje em dia o que rola muito é pensar o documentário como situações imersivas. Estão se falando muito de VR, né? Realidade virtual, 360 graus. E a coisa mais imersiva que eu consegui fazer num documentário foi um livro. Legal. Agora, Rafa, estou aqui com o teu livro, já vi uma frase bem legal do Catarse aqui. Esse cara vai fazer você querer ir para a Mongólia todos os dias, né? Então, tem uma dose de bom humor, com certeza, né? Não, mais do que isso. A coisa de ir para a Mongólia todos os dias a essência do livro é essa, assim. O que eu descobri no final das contas é que ir para a Mongólia é uma maneira da gente tentar deixar a nossa vida mais criativa, fazer com que o nosso cotidiano seja menos duro, fazer com que a gente consiga se reinventar a cada dia. Então, tem um monte de gente que lê o livro, que vê a série, que fala, putz, eu queria muito fazer essa viagem, eu queria ir para a Mongólia. E a minha provocação é... Ir para a Mongólia, você não precisa pegar um carro, andar 16 mil quilômetros e chegar até Ulaanbaatar. Ir para a Mongólia é como você encara a sua vida todo dia, e tem 1000 maneiras de ir para a Mongólia. Né? Existem muitos jeitos diferentes de você se reinventar, de você virar a sua vida de cabeça para baixo, que é a metáfora maior de se ir para a Mongólia, sabe? Onde que está disponível? Esse livro foi lançado no finalzinho do ano passado, né? Na verdade, o lançamento... Ele saiu no finalzinho do ano passado, o lançamento foi em março agora, em São Paulo. E você encontra online. O lugar mais legal para você comprar, fazendo o jabá, é a Punk Shop. punkshop.com.br, é onde você vai comprar mais barato. Já dou... Esse spoiler é bom, né? O livro chama Tudo Errado. Se você for lá na punkshop.com.br, você consegue comprar ele baratinho. Mas tem na Livraria Cultura, se você procurar online, tem na Amazon. Quem quiser comprar digital, e-book, tem na Amazon. Tem em algumas livrarias. Não tem uma grande distribuição, não, mas peçam também nas que não tem para ver se eles vão atrás. Tá bom, e o livro ele tem 256 páginas e foi editado pela jornalista Rita Loyola. E ele também teve arrecadações de doações para que chegasse, né, até as livrarias. Como é que funcionou essa campanha, Rafael? A Rita é uma amiga minha de muito tempo atrás e ela é editora da Veja. Então, a editora desse livro é uma editora da Veja. Engraçado, né? E ela foi uma pessoa que me ajudou a formatar o livro da maneira que ele é. O Catarse foi a maneira que eu consegui viabilizar ele. Hoje em dia, o mercado editorial está passando por uma super crise, não só o Brasil, mas especialmente o mercado editorial. E hoje em dia é muito difícil você conseguir lançar um livro. As editoras estão penando para lançar seus próprios livros. Eu conversei com um monte de editora no meio desse processo, né? Eu fiquei bastante tempo. A série foi em 2013, eu estou lançando esse livro em 2017, então foram 4 anos aí de desenvolvimento desse projeto. E tá muito difícil você lançar alguma coisa. E o Catarse foi a ferramenta que eu encontrei de conseguir não precisar esperar pelas editoras e fazer a coisa no meu tempo. Eu estava com o livro pronto e eu queria mostrar isso para as pessoas. O Catarse, para quem não sabe, é uma ferramenta de financiamento coletivo. Você pode financiar projetos e, uma vez que você atinge a meta ali, você consegue a grana para fazer com que esses projetos saiam do papel. É uma ferramenta muito legal, né? Muito bacana. Agora, Rafa, vamos parar de falar sobre o livro, vamos voltar para o audiovisual, né? Para o documentário. E lógico que não dá para negar que você tem essa estrela interessante, porque você já tem grandes marcas com você, né? Então, produtora Multishow, tá na Netflix o teu documentário, né? Como é que é a tua trajetória no mundo do audiovisual? Eu comecei a fazer documentários há pouco mais de 10 anos atrás. Eu trabalhava no mundo editorial, trabalhava na Editora Abril, na Super Interessante, e em algum momento da minha vida eu resolvi ir para a Mongólia intuitivamente. Eu quis virar minha vida de cabeça para baixo, mal sabia que um dia eu ia chegar lá. Mas há um pouco mais de 10 anos atrás eu resolvi que aquilo ali não estava mais funcionando para mim e fui estudar documentário na Espanha. E a partir dali eu não parei de fazer nunca mais, assim. E aí
partir do momento que eu comecei a me entender como documentarista e comecei a espalhar essa informação, acho que as coisas começaram a chegar a mim. O Rally Mongol, um amigo me ligou um dia me chamando para ir fazer o Rally Mongol, não foi à toa, foi porque ele sabia que eu tinha essa trajetória de fazer filmes. Então, desde 2007 eu faço filme, 2006 eu faço filmes de não ficção. E aos poucos você vai entendendo o mercado como ele funciona, né? E conseguindo transpor barreiras, principalmente de distribuição, que é a parte mais difícil. Você falar do Netflix, do Multishow, no final das contas, são grandes distribuidores de conteúdo, né? Para mim, o Netflix... Tem 2 filmes hoje em dia distribuídos pelo Netflix. E os 2 globalmente, né? É legal pra caramba. Você tem pensar que... É claro que no YouTube, por exemplo, você consegue chegar em muita gente. Mas você ter uma marca por trás distribuindo globalmente é super divertido. Toda a diferença. Né? Rafa, vamos fazer um intervalinho? Voltamos já a falar com o Rafael Eriksen, Rally Mongol, produção audiovisual, enfim, um monte de coisa. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje falando sobre o Rally Mongol. Esse documentário que é do Rafael Eriksen, produtor e documentarista também. Na verdade, o Rally Mongol é um dos temas, né? Esse foi o mais específico que você trabalhou aqui no Olhares Múltiplos, né, Rafa? Mas eu queria falar desse filme novo, mais recente, que é o Radical, né? A controversa saga de Dada Figueiredo, filme lançado em 2014, que está no Netflix, né, nesse momento. E conta a história desse surfista, que é referência, Dada Figueiredo e tal, que tinha uma postura mais rebelde, diferentona. Por que você resolveu fazer esse documentário? O que te atraiu para esse tema? Em 2009, eu voltei para o Brasil e eu estava interessado em fazer alguma coisa no Rio de Janeiro. Eu já não morava no Rio há muitos anos e eu voltei a morar lá. Eu sou do Rio, né? Natural, apesar de morar em São Paulo há muitos anos. Eu sou de lá e eu queria contar uma história que tivesse a ver com aquilo, com aquele ambiente e aproveitasse... a situação que eu estava de morar no Rio naquele momento. E lembrei dessa história. Em algum momento da minha vida, lá para 2005, mais ou menos, eu fui diretor de arte do Super Surf, que é o Campeonato Brasileiro de Surf. Por um motivo... por acaso, assim, eu trabalhava na Abril e esse campeonato era de posse da Abril e falou assim, você é carioca, você deve entender de surf, vai ser o diretor de arte do campeonato. E aí eu me envolvi com surf, eu nunca surfei na minha vida, não tem nenhuma relação com o esporte, assim, não tinha até então, hoje em dia até tem. E aí eu lembrei dessa história, que era uma história que a gente contava. O Dada, ele era uma lenda. Quando eu era garoto no Rio de Janeiro, nos anos 90, o Dada era uma lenda, era uma pessoa que a gente mal sabia se existia, assim. Eu que era no final dos anos 80, era bem novinho ali, a gente ouvia as histórias, mas não sabia se de fato esse cara existia, quem era esse cara. E aí fui fazer uma pesquisa e descobri que ele tinha sido o surfista mais bem pago do Brasil, o maior ícone do surf brasileiro dos anos 80, e que, na verdade, tinha tido uma carreira meteórica e bem de estrela do rock, assim, sabe? E confusa, e depois ele tinha caído nas drogas, e aí... Caído nas drogas é até uma coisa meio pejorativa, né? Mas ele tinha se dado mal na vida de alguma maneira. E tava meio num ostracismo ali, eu entendi que aquilo ali era um bom personagem, entendi que ali tinha uma história legal para ser contada. E aí, em cima disso eu entendi que a história do Rio meio refletia a história dele também, sabe? Tinha essa pulga atrás da orelha de tentar encontrar uma maneira de contar essa história, as duas histórias da cidade, mas através da história dele. E aí me aproximei dele, a gente ficou amigo e eu ia na escolinha dele bastante para conversar com ele, bater papo sobre punk rock e coisas que a gente tinha afinidades em comum. E a gente começou para convencer ele de fazer um filme. Fiquei anos fazendo esse filme. Em 2014 a gente lançou ele. Quando a gente lançou ele no Festival Internacional de Cinema de Nova York e ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro. O filme tinha uma carreira, a gente acabou ganhando o prêmio em Lisboa, aqui no Brasil, no MIMP, que é o Festival de Esporte Radical, a gente ganhou o melhor documentário. E aí a gente teve um desentendimento e acabou que ele preferiu tirar o filme do ar. Eu falei, não quero mais que as pessoas vejam esse filme.
tem uma coisa muito a ver com o mercado daqui, porque o mercado biográfico daqui do Brasil é bastante protegido, né? Tanto que a gente... Agora as leis estão mudando um pouco, mas você nem tem biografias não autorizadas, nem é permitido. Você teve o caso famoso do Roberto Carlos, né? Que vetou a biografia dele. Então aqui no Brasil tudo é muito controlado. E aí foi uma opção dele, eu respeitei a opção dele. Mas em 2017, agora no início do ano, surgiu o filme estava embargado e surgiu essa proposta do Netflix. A gente voltou a conversar, viu que era uma besteira a gente estar sem se falar e resolvemos lançar o filme. O filme agora foi lançado algumas semanas atrás no Netflix no mundo todo, que foi uma grata surpresa, assim, para tentar botar o nome dessa lenda do surf brasileiro. Pensar que nos últimos 3 anos a gente teve 2 campeões mundiais e a gente não conhece muito a história desses caras. Os de hoje em dia a gente conhece, mas os de 20 anos atrás a gente não conhece, né? Muito bom. Bom, e o estúdio onde você trabalha, ele aborda diversos assuntos nos seus documentários, né? Um deles é o documentário chamado Ilegal. Ele foi lançado em 2014 e mostra a luta de uma mãe para garantir à sua filha o direito de saúde e como seu exemplo deu origem a um movimento nacional pela legalização de cannabis medicinal, né? Cannabis medicinal ou a maconha. A maconha, né? E um assunto muito delicado e debatido até hoje. Por que você resolveu fazer um documentário sobre esse assunto? Esse eu acho que eu não resolvi, não. Esse foi uma necessidade. Mais uma vez, nessas histórias que acabam caindo no nosso colo, uma vez que as pessoas sabem, né, conhecem o nosso trabalho, o que eu faço. Um amigo meu, jornalista, Tarso Araújo, é um jornalista que nos últimos anos se dedicou à política de drogas. Ele escreveu um livro que é um calhamaço chamado Almanaque das Drogas, bastante educativo quanto à história, saúde, ciência, envolve todos os temas em torno das drogas, para, acima de tudo, desmistificar o mundo das drogas, né? Das drogas. E, enfim, ele tinha feito um especial para Super Interessante sobre maconha. E dentro desse especial tinha uma matéria sobre maconha medicinal. E dentro dessa matéria sobre maconha medicinal tinha uma das personagens, ele nem gostava muito de chamar de personagem, mas uma das pessoas retratadas era a Catiele Fischer, que é essa menina que tinha uma filha de 4 anos com uma síndrome rara, que é a CDKL5, que provoca convulsões do que se chama de epilepsia refratária, que são epilepsias que são refratárias a qualquer tipo de medicamento. Não adianta o que você dê para esses pacientes, eles não vão conseguir atuar sobre esse tipo de epilepsia. A Anne, que é a filha dela, tinha mais de 70, 80 crises convulsivas por dia. E por causa disso ela não conseguia se desenvolver, enfim. E aí o Tarso, esse meu amigo, muito consternado com essa situação, chegou a mim, o pessoal lá na produtora, e falou: gente, eu me deparei com essa história, fiz esse especial, mas isso não é o bastante. A gente precisa botar esse assunto na roda. A gente precisa o audiovisual é a maneira que a gente tem para contar essa história. Vamos fazer um filme sobre isso. E aí a gente resolveu fazer um curta-metragem que a gente chamou na época Ilegal, que hoje em dia a gente chama de Legalzinho, porque ele tinha 5 minutos. E a gente foi até Brasília, que é onde mora a Catiele e a Anne, e fizemos esse filme. A questão foi que a gente fez o filme e lançou ele numa quinta-feira em São Paulo, numa sala de cinema, na Matilha Cultural, e chamamos todos os envolvidos que a gente achava com aquela questão. Então, chamamos os ativistas, chamamos os jornalistas, chamamos a comunidade médica, e falamos: precisamos falar sobre isso. E apresentamos esse filme de 5 minutos. Esse filme foi ao ar nesse dia, a gente botou no ar no YouTube. No dia seguinte ele estava na home do UOL. No domingo ele chegou no Fantástico. Na segunda-feira a Catiele Fischer entrou com uma ação na justiça. Na quarta ela virou a primeira brasileira a conseguir importar legalmente o extrato de canabidiol no Brasil. Sensacional. A partir daí a gente passou os 6 meses seguintes seguindo não só a história da Catiele e da Anne, mas de uma série de mães que estavam com o mesmo problema, traficando ilegalmente para poder tratar seus filhos. E aí, em outubro desse ano, 2014, a gente lançou um filme chamado Ilegal, um longa-metragem, saiu em 25 salas no Brasil inteiro e conseguiu mudar um pouco a percepção das pessoas. Então, quando você fala cannabis, Isa, ainda existia um pudor em falar nisso. Na verdade, é maconha. E tudo bem a gente falar a palavra maconha, porque, na verdade, existe essa conotação de droga. E droga todo mundo toma, né? Porque um cafezinho é uma droga, porque
o álcool é uma droga legal e a maconha pode ser usada medicinalmente. Então, a gente tem que perder um pouco o pudor de falar sobre as coisas e falar de uma maneira mais clara para que as pessoas consigam entender. Bacana. Bom, Rafa, a gente tem só 2 minutos para falar do seu mais novo projeto, A Cara do Mundo. Fala um pouquinho desse trabalho. Foi filme também vencedor do edital de TVs públicas da EBC. A gente sabe... É o primeiro edital da EBC, de TVs públicas. É um filme que está pronto, vai ser lançado no segundo semestre. E é basicamente um filme... A gente está falando muito da maior crise migratória que a gente está vivendo hoje, desde a Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem visto muito na TV e nos meios reportagens, matérias sobre essas pessoas, esses deslocamentos, né? Esses refugiados, imigrantes. A gente resolveu fazer um filme sobre um grupo da periferia de São Paulo tentando conhecer o mundo através do olhar dessas pessoas. Chama Cara do Mundo, vai ser lançado no segundo semestre. E, bom, acompanhem. Que maravilha. Bom, para fechar, vamos fazer uma última pergunta, Isabela? Então, Rafa, qual a mensagem que você deixa para os estudantes de comunicação que estão iniciando aí na jornada profissional? Bom, a mensagem maior é: tentem ir para a Mongólia todos os dias. Esse é o meu mote, é o meu slogan, é meu mantra que eu falo todos os dias para mim. Tentar fazer que todo dia seja diferente, que todo dia tenha um sabor especial. E a gente esquece muito isso na vida, né? Mas, falando especificamente para o pessoal de comunicação, experimente bastante, faça bastante. A minha trajetória me ensinou muito isso, assim, que a gente precisa fazer, cara, botar a mão na massa. Não tem outra maneira de aprender a fazer as coisas senão fazendo. E hoje em dia as possibilidades estão aí, tanto de distribuição quanto de produção, né? Então, para o pessoal de comunicação, faça. Muito legal. Isso aí, então esse aí foi o Rafael Eriksen, diretor, enfim, eu ia falar piloto, rally, não sei como chama de rally, mas muito obrigada, a gente gostou muito de te conhecer, obrigada por trocar suas experiências aqui com a gente. Obrigado a vocês, muito obrigado. A gente acha você no YouTube, no Netflix e tudo mais. No Facebook, no Facebook a página é Errado Tudo. Porque, né, tudo errado é uma página de outra coisa, mas se você for lá, facebook.com/errado tudo, você acha a gente. Valeu, Erikson. Erikson, meu Deus, misturei tudo. Valeu, Rafael. Valeu, Rafa. Obrigado a vocês. E obrigada a você que nos acompanhou em mais o Viva Voz. Lembrando que de segunda a sexta, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Viva Voz, as suas ideias em alto e bom som.